Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim te contar uma história e ela vem desse livro especial, a Bíblia Sagrada. Sabe que aqui dentro nós encontramos histórias maravilhosas e que falam de anjos, isso mesmo. Você tem alguma história de anjos? Olha só, e esse anjo que eu vou te falar, ele foi muito corajoso. Ele fechou a boca de leões para salvar a vida de um homem. Isso mesmo, eu acho que você já acertou. Esse homem era Daniel. Isso mesmo, essa história que eu vou te contar, ela se encontra no livro que leva o seu nome, Daniel. E uma parte da vida dele conta algo bem impressionante, bem interessante. Havia um rei e Daniel morava nesse império, a Babilônia. E quem governava, quem comandava aquele lugar era esse rei, Dario, isso mesmo, e ele morava em um castelo. E vocês sabem que ele era muito amigo de Daniel. Olha só o Daniel. Ele era muito amigo de Daniel. E Daniel trabalhava para o rei e ocupava uma posição elevada lá no reino. Só que não era só Daniel que trabalhava. Tinha Daniel e outros homens. Isso mesmo, outros. E vocês sabiam que esses outros homens, eles tinham inveja do relacionamento entre o rei Dario e Daniel, porque eles eram muito amigos. Só que Daniel não era só amigo do rei, Daniel também era amigo de Deus. Isso mesmo, Daniel era amigo de Deus. E um dia, esses amigos, esses funcionários do rei, eles queriam tramar contra Daniel. Eles queriam acabar a amizade que havia entre o rei e Daniel. E sabe o que eles fizeram? Foram até o rei e falaram assim: ó rei, vive para sempre. Nós trouxemos aqui um decreto e nós queremos que você assine para que seja lei, para que seja cumprido aqui em todo o império. E sabe o que dizia? Dizia que todas as pessoas só podiam orar agora ao rei. Tudo precisava ser pedido ao Deus do rei, que não era o rei de quem? O Deus de quem? O Deus de Daniel. E aí o rei então assinou o decreto. E aí quando Daniel soube que o decreto foi assinado, ele foi para o seu quarto, que ficava na parte superior da sua casa, e abriu a janela, e 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor, ele orava e ele agradecia a Deus por todas as bênçãos que Deus então estava derramando naquele lugar e na vida dele. Vocês nem sabem, crianças, aqueles homens malvados, mal intencionados, ficaram vigiando lá perto da casa de Daniel e descobriram que Daniel orava ao Deus verdadeiro. Sabem o que foi que aconteceu? Isso mesmo. Eles então correram para fofocar. Olha que coisa feia que eles fizeram. Contaram ao rei e falaram assim: ô rei, o decreto tem que ser colocado aí em vigor. E aquele que você gosta, o Daniel, né? Ele não está cumprindo não. E aí o rei ficou nesse dia pensativo. Como então agora eu poderei salvar o meu amigo? Crianças, vocês nem sabem. O rei ficou de manhã até o pôr do sol e não conseguiu nenhuma solução. Sabe qual foi a solução? Ter que levar Daniel para a cova dos leões. Lá na cova haviam leões famintos que não comiam havia dias. E qualquer coisa que entrasse aqui seria o melhor alimento possível. E Daniel, então, o rei decretou que os soldados pegassem Daniel e levassem para a cova. Só que Deus amava tanto Daniel como ama você, que enviou um anjo poderosíssimo. E esse anjo, ao ir para aquela cova, fechou a boca dos leões. E quando Daniel foi jogado lá, os leões não fizeram absolutamente nada. O curioso é que o rei, quando ele estava no momento que estavam jogando Daniel lá na cova,
Sabe o que foi que o rei falou? O rei falou assim. Aqui na Bíblia nós lemos o seguinte: que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Ai, o rei voltou para casa, para o palácio, aflito. Nesse dia ele não quis saber de festa, ele não quis saber de comida, de jantar. Ele não conseguiu dormir nessa noite, tão preocupado. Crianças, no outro dia pela manhã cedo, ele volta lá naquele lugar. E ele chama com uma voz trêmula e preocupada. Ele diz assim: Daniel, servo do Deus vivo, será que o Deus a quem você serve continuamente pôde livrá-lo dos leões? E para sua surpresa, crianças, lá de dentro surge uma voz que diz o seguinte: ó rei, vives para sempre. O meu Deus enviou seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Crianças, o rei ficou tão feliz, levou Daniel para o palácio. E sabe o que ele fez? Ele lançou um decreto, mandou colocar aqueles que tramaram contra Daniel, mandou colocar lá na cova, juntamente com seus familiares, e eles morreram, foram devorados pelos leões. Já Daniel foi salvo pelos anjos. E sabe o testemunho que ele deu lá no reino? O rei, então, a partir desse momento, decidiu e falou assim: a partir de hoje, um novo decreto. Eu quero que todas as pessoas, que toda a nossa nação adore a um único Deus, ao Deus de Daniel. Queridos, que história impressionante, né? A tia Rafa quer orar com você agora. Sabe para quê? Para que você continue sendo obediente ao Deus de Daniel, ao Deus vivo. E para que você continue testemunhando desse Deus maravilhoso, aonde quer que você vá. Feche seus olhos e vamos orar. Ó Deus amado, envia anjos poderosos para proteger essa criança que está assistindo essa história. Eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Um beijo no coração e até a próxima!